Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu ligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Meus caros irmãos e irmãs, nós aqui nos encontramos diante dessa liturgia da palavra, hoje, nesta solenidade que nós celebramos, nesta solenidade de São Pedro e São Paulo, esses dois gigantes apóstolos. Então, hoje nós celebramos o martírio deles, né? Se a gente hoje, o que é que nós estamos celebrando? Esses dois apóstolos, Pedro e Paulo, porque hoje nós celebramos o martírio deles. Tanto que vejam que a indumentária litúrgica que nós estamos vestindo hoje, né, a equipe litúrgica, o sacerdote, é vermelho, justamente para que a gente entenda que nós hoje estamos celebrando o martírio de São Pedro e São Paulo. Eles que foram, né, mortos, martirizados na época do imperador romano Nero, no ano 64 da era cristã, né, depois de Cristo. Então é isso que nós celebramos, o martírio de São Pedro e São Paulo. Hoje é um dia para nós celebrarmos essa catolicidade, né? Ou seja, que a nossa igreja ela é una, santa, católica e apostólica. Nós celebramos esta solenidade de São Pedro e São Paulo, revivendo essa verdade de fé da nossa igreja cristã. Hoje é o dia
celebrando São Pedro e São Paulo, a gente também costuma dizer que hoje é o dia do Papa, o dia do Papa, né? Então a gente pode hoje lembrar mais ainda, intensificar, porque a gente sempre lembra dele, mas hoje é um dia especial para a gente lembrar mais ainda dele, do nosso Papa, hoje o Papa reinante, Papa Francisco, para a gente hoje rezar nessa missa, as nossas preces, as nossas orações, toda para ele, né, para que ele continue firme e sábio na sua missão como o servum servorum Dei, o servo dos servos de Deus, né, o nosso querido Papa Francisco. Hoje é o dia do Papa e nós rezamos por ele nesta data de hoje. Celebrar hoje o dia do Papa, o dia de Pedro, é recordar de uma frase de um grande santo da nossa igreja, Santo Ambrósio. Santo Ambrósio, uma certa vez disse, abre aspas: aonde está Pedro, aonde está o Papa, ali está a igreja, fecha aspas, né? Ou seja, é muito oportuno essa frase de Santo Ambrósio para o dia de hoje, né? Sobretudo diante do evangelho que nós escutamos sobre, né, eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado nos céus, para que a gente entenda que só pode haver igreja verdadeira de Jesus Cristo onde existe Pedro, né, onde existe o Papa. E é por isso que hoje nós celebramos essas duas grandes figuras, esses dois grandes gigantes da nossa igreja, Pedro e Paulo. Pedro simboliza, nós podemos pensar hoje, toda a parte da estrutura da igreja. Quando a gente pensa em Pedro, a gente pensa na parte da estrutura. A igreja, ela é divina, mas ela também é humana, né? E a gente pensa em toda a estrutura, todo o corpo estrutural da igreja, todos seus organismos, né? A gente sabe que para uma instituição sobreviver no mundo, ela precisa de estruturas. E a gente sabe que a nossa igreja, que está espalhada pelo mundo inteiro, ela precisa de estruturas. Ela tem essa estrutura. Então, quando a gente pensa hoje, o dia de São Pedro, a gente pensa em toda a dimensão estrutural da igreja, toda a dimensão hierárquica da igreja, toda a parte, por que não dizer, administrativa da igreja, que se configura mais com a figura de Pedro, né? Essa parte que é importante da nossa igreja, a estrutura, né? A dimensão de todo o corpo administrativo, toda a hierarquia da igreja, que nós podemos chamar assim, o corpo docente da igreja, né? Todo o corpo docente, os bispos, os padres. Então, quando a gente pensa nessa realidade, a gente vê a figura de Pedro, que simboliza toda essa estrutura que é importante, que a gente reze no dia de hoje para que a hierarquia da igreja, as estruturas, a organização, tudo isso possa funcionar bem, né, da maneira que nosso Senhor almeja para que ela aconteça. Quando a gente lança o olhar sobre o outro apóstolo, Paulo, aí a gente vai para uma outra perspectiva, a perspectiva da missão, né? A gente olha para Paulo e a gente vê essa dimensão missionária, essa perspectiva da evangelização, de levar o anúncio do evangelho a todas as criaturas do mundo. Então, nesse dia de hoje, a gente é convidado a ver essas duas realidades, estrutural e missionária, Pedro e Paulo, né? Essas duas
grandes colunas da nossa igreja, que com muita alegria nós celebramos neste dia de hoje, neste dia do Senhor. O Evangelho, Jesus faz aquela perguntinha capciosa, aquela perguntinha que nós já conhecemos, perguntando aos apóstolos: quem dizem as pessoas que eu sou? Até que um dado momento ele pergunta para os apóstolos, e Pedro diz: tu és o Messias, o Filho de Deus, né? Então ali, aquele momento ali, aquela profissão de fé de São Pedro. E é importante, eu diria aqui, que a gente chame a atenção que o ambiente que Jesus pergunta para os apóstolos é a região de Cesareia de Filipe. Isso é um dado importante. Isso aconteceu, não foi em Jerusalém, foi em Cesareia de Filipe. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. Isso, ele poderia ter perguntado lá, ele pegou os apóstolos, levou para essa região de Cesareia de Filipe, e lá vocês dizem de mim? O que vocês dizem de mim? Por que Jesus fez questão de levá-los para esta região? Para que os discípulos, gente, pudessem... Jesus, ele é pedagógico, né? Ele é catequético. Ou seja, nós poderíamos dizer que todos os gestos de Jesus são educacionais. É o mestre que está querendo dar uma lição para os apóstolos e, claro, para os cristãos de todas as gerações. A gente sabe que, biblicamente, essa região de Cesareia de Filipe era uma parte periférica da Palestina, né? Ou seja, ele não levou, o centro era Jerusalém, então ele saiu do centro, né? Ou seja, ele saiu do centro do poder político, do poder econômico, do poder religioso, né? Ou seja, como se ele estivesse saindo ali de um ambiente confortável, num ambiente, digamos assim, que em todo ambiente precisam de coisas a serem feitas, mudadas, transformadas, é verdade, mas muito mais na periferia. Então, esse movimento que Jesus faz de sair do centro, né, de sair dos grandes centros e ir para o meio, e para, digamos assim, o ambiente periférico, que nós sabemos, né, isso acontece no mundo inteiro, até nos países mais desenvolvidos. A gente pode lembrar que em todos esses países existe também sempre a parte central, né, daqueles que vivem com a qualidade de vida melhor, mas existe também sempre a periferia. E a gente sabe que quando a gente fala periferia, a gente engloba toda a carga que existe da periferia, muitas vezes do descaso, né, do esquecimento, das problemáticas estruturais, do abandono, dos excluídos. E por isso que Jesus faz isso com os apóstolos, para que eles sempre pudessem lembrar qual é a missão de Jesus e como deve ser a missão da igreja. A igreja que sempre deve ter uma missão, deve ter uma postura missionária nesse olhar da periferia, um olhar para aqueles que mais sofrem, daqueles que são os mais excluídos, aqueles que são esquecidos, né? Então é isso que Jesus fez. É como a gente pudesse imaginar quando a gente está lendo um livro, né? Se você coloca o livro muito próximo à sua cara, você não vai conseguir enxergar nada, não é verdade? Né? Tenta fazer isso depois, né? Você pega aqui um livro aqui, você coloca bem próximo da sua visão, você não vai enxergar nada. O que Jesus fez? Ele vai se distanciando para que a coisa fique mais nítida, para que eles pudessem enxergar. Eles saíram do ambiente de Jerusalém
se afastaram, foram para um lado periférico, para que eles pudessem ter clareza da missão de nosso Senhor e que eles pudessem ter a consciência da missão deles, a missão que eles deveriam dar continuidade da missão de Jesus, como se Jesus estivesse dizendo: ó, é aqui, é nesse ambiente, é nesse lugar, é nessa região que eu quero que vocês continuem o trabalho, né? Dar continuidade à minha missão é nesse ambiente aqui da periferia, onde estão aqueles que são os mais esquecidos. Essa é a missão da igreja que eu espero para todas as gerações. Um olhar atento, um olhar sensível, um olhar que se preocupa com o ambiente periférico, e sempre deve ser o olhar da igreja, o olhar de todos os cristãos para esta realidade dos mais esquecidos da nossa sociedade. Toda essa liturgia de hoje, ela vem batendo na tecla, vem insistindo na perspectiva da missão, do serviço, porque celebrar São Pedro e São Paulo, o martírio deles, é despertar para essa dimensão. Lembremos da segunda leitura, quando Pedro estava preso, né? E aí apareceu um anjo, a igreja orava, né, por Pedro enquanto ele estava preso, passando por aquela aflição, e de repente vem um anjo, né, e consegue ali derrubar aquelas grades, aquelas amarras que ele estava. Mas existe uma parte no texto muito significativa que coaduna com aquilo que já falei do evangelho, que é a perspectiva do serviço, de ser sensível no ambiente periférico. E tem um momento que o anjo diz assim, eu fico pensando, por que o anjo poderia dizer assim: ó, estou te tirando da prisão e vamos correr, né? Vamos sair fora, não é verdade? Mas não, olha o que o anjo vai dizer assim: ó, Pedro, faz o seguinte, vamos se arrumar aqui antes da gente ir embora, coloca aí uma sandalinha. Como interessante, coloca aí uma sandalinha. Meu irmão, você que está querendo fugir da prisão, vai ter tempo de lembrar de sandália nenhuma, não é verdade? Mas olha o que o anjo diz: coloca as sandálias. Pedro, coloca as sandálias. O que é isso? Senão, o símbolo das sandálias é o símbolo de quê? Missionário. É para dizer assim: Pedro, ó, estou te tirando aqui das amarras, da prisão. Coloca as sandálias não só da humildade, mas as sandálias da missão. Vai para a missão, Pedro, né? O teu ofício, é o ofício de todos nós cristãos. Depois ele diz: coloca um cinto. Como é que é, né? Coloca um cinto, que é, aí lá vai Pedro colocar o cinto. Isso o anjo dizendo para Pedro: o cinto simboliza o que? O serviço. Lembra de Jesus, quando foi lavar os pés dos discípulos, dos apóstolos, ele cingiu a túnica dele com um cinto, né? Porque todos eles andavam de túnicas, então eles tinham que cingir aqui para o serviço, seja na agricultura, fosse serviços de carpintaria ou serviços de casa, né? Então, olha, é isso que celebrarmos São Pedro e São Paulo quer nos despertar para isso. A igreja em saída, a igreja missionária, a igreja que deve estar a serviço dos irmãos. E ainda pede para ele colocar um manto, né, o manto da dignidade, a nossa dignidade de filho e filha de Deus. E também depois ele segue o anjo para dizer o seguinte: segue Cristo ressuscitado. O anjo aí é justamente a presença de Cristo ressuscitado. É isso que nós devemos fazer como igreja missionária, ao serviço, a nossa dignidade como filho e filha de Deus, que nesse dia de hoje nós precisamos renovar em nossos corações, de sermos missionários, serviçais e sobretudo trabalharmos em prol daqueles que são mais esquecidos, aqueles que vivem
na periferia dos grandes centros, sobretudo. E claro, também quando a gente olha para Paulo hoje, dizendo ali a Timóteo, encorajando, ele dizendo que completou a sua missão. A gente sabe como é bom a gente, durante o dia ou durante uma vida, a gente poder ter a tranquilidade de que a gente cumpriu a missão da gente, que a gente fez o nosso trabalho, fez aquilo que nós deveríamos ter feito, nós cumprimos com a nossa responsabilidade. E São Paulo está dizendo isso, feliz de nós cristãos de um dia chegarmos e termos essa tranquilidade, a nossa consciência tranquila, que a gente, olha, eu fiz o que foi possível, o que eu pude fazer, ajudando a igreja. Como vai ser bom da gente poder chegar, quando a gente estiver prestes à nossa morte, e a gente ter a consciência tranquila que a gente fez o que foi possível, que a gente ajudou a igreja, que a gente colaborou com o serviço ao próximo, aos nossos irmãos, aos nossos semelhantes. A gente ter essa consciência, poxa, eu fiz de tudo para ajudar o meu semelhante, para ajudar o meu próximo, para ajudar o meu irmão, para ajudar a igreja, para tudo que a gente fez em prol de Jesus Cristo. Então é isso que São Paulo fala e encoraja a todos nós, dizendo que sim, gente, vale a pena. São Paulo está dizendo hoje para nós, sim, vale a pena a gente servir a Cristo, vale muito a pena a gente poder entregar a nossa vida ao serviço de Cristo, à sua igreja, aos irmãos. É isso, gente, vale muito a pena. Às vezes a gente, por diversas questões, decepções, dificuldades, perseguições, e às vezes a gente pode achar assim, poxa, será que tudo isso vale a pena? E São Paulo está dizendo, olha, vale muito a pena, mas vale muito a pena mesmo a gente poder seguir Jesus Cristo, Então São Paulo hoje nos encoraja para que a gente pense nisso. Vale a pena o seu serviço na igreja, vale a pena o seu serviço ao próximo, por mais difícil que ele seja, mas que a gente possa sempre ter essa certeza de que vale sempre a pena a gente servir a Cristo, servir a igreja e se mobilizar sempre para o serviço ao próximo, o serviço ao irmão, para que a gente possa ter sempre em nossas vidas a alegria de ajudar o próximo e receber a recompensa maior que vem de Deus, porque só Deus pode nos dar a maior recompensa se nós procurarmos sempre servirmos aos nossos irmãos e irmãs, servirmos a Cristo. Então, que São Pedro e São Paulo interceda por todos nós este dia de hoje, por nossas necessidades materiais e necessidades espirituais, e para que nós continuemos firmes e fortes no nosso serviço e na nossa missão como igreja no mundo. Assim seja. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,